Estamos de volta para falar de muito esporte para você. Vamos juntos até às 3 horas, falando de várias equipes aqui de Santa Catarina. É hora de falar da Série D, porque o Barra entra em campo logo mais e está assim, ó, pertinho do acesso para a Série C. Quem chega diretamente de Itajaí com as informações do confronto é o Kaká Oliveira. Fala, Kaká, boa tarde, meu amigo, tudo bem? Kaká volta daqui a pouquinho com a gente, tá? Eu vi que ele tá no meio da galera já lá, o Kaká, com vários torcedores do Barra. Tem essa expectativa para um grande público, para o torcedor empurrar o Barra, né? Diante do Cianorte, o primeiro resultado foi favorável. Daqui a pouquinho o Kaká volta com a gente aqui, Cláudio, mas o primeiro resultado do duelo foi importante e fora de casa um empate 0-0. E trouxe o resultado ali para Itajaí, né? Para a Arena Barra. Interessante, o clube fundado em 2013 pode fazer história hoje, né, subindo uma divisão nacional, saindo da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro, para disputar com o Figueirense ano que vem, que a gente está na torcida do Brusque, né, para que o Brusque tenha um acesso à Série B e fazendo história, muito fruto de organização, né, de um trabalho muito bem feito, né, ali pelo Barra, pelo Benê, seu presidente, como a gente chama aqui, né. E é um cara espetacular nesse sentido, né? A gente vê a estrutura do CT, do estádio, a forma como tem desenvolvido as categorias de base, chegando às semifinais e finais do Sub-20, do Sub-17, enfim, estrutura que leva a bons resultados, como está tendo aí a equipe do Barra, sempre com um bom scout, né? Bom diretores de mercado, boas referências de contratações de jovens valores e com esse trabalho feito com o Hoffenheim na Alemanha, também com o Vicente Viseu de Portugal. Então uma estrutura que o Barra só tende a subir. Agora é para a Série C e a gente espera e torce por isso hoje. Capitaneados pelo Beni lá do Barra. Daqui a pouquinho eu vou com o Renato Semensati e o Badá para pedir opinião também sobre esse duelo, mas antes o Kaká retorna. Agora sim, Kaká, tá direto de Itajaí para trazermos mais informações aí, portanto, da equipe do Barra que enfrenta o Cianorte pela Série C. A gente vai tratar desse, a Série D, né, em busca da Série C. Quem sabe já tô aqui anunciando a classificação, quem sabe do Barra, Kaká Oliveira. Boa tarde, Kaká. O maior da história do Barra. Muita gente deve comparecer, a expectativa de 4.000 pessoas, bateu o recorde da arena, o torcedor fez recepção do ônibus e a gente tem então às 4 da tarde o maior jogo da história do Barra, Barra e Cianorte. O Pescador tem o desfalque do TT, que foi expulso no jogo de ida lá em Maringá, e também é dúvida, tratado como dúvida no departamento médico, Guilherme Lazzaroni e Cléo Silva. No mais, o Barra está focado para tentar fazer esse jogo, precisa vencer a partida e a gente tem a torcida fazendo o esquenta aqui na arena. Vamos tentar ouvir a expectativa, como é que tá a expectativa do jogo? Muito boa, né? Uns 2-0 aí, de certeza. Quem faz os gols? Saimo e Elvinho. Como é que tá a expectativa? 2-0, Saimo e Elvinho na cabeça. Barra vai subir hoje? Barra vai subir, gol do Natan. Barra vai subir? Vai subir. 1-0, acho que gol do Elvinho. E você, o que você acha? 2-0, gol do Elvinho e do Saimo. Essa é a expectativa. O torcedor está confiante. Às 16 horas tem Barra e Cianorte na Arena do Barra, o jogo mais importante da história. Vamos subir, Pescador! Vamos! Vamos subir, Barra! Vamos subir, Barra! Maravilha, que festa bonita, fazendo o torcedor lá. É uma equipe jovem aqui do nosso futebol catarinense, Renato Semensati, mas o que depender do torcedor do Barra, expectativa, ó, lá em cima para esse acesso à Série C, Renato. A gente está vendo algumas equipes tradicionalíssimas do futebol de Santa Catarina perdendo espaço. O Joinville, por exemplo, não consegue sair da Série D do Campeonato Brasileiro. O Figueirense entra no 6º ano consecutivo disputando uma Série C. Ou seja, gigantes do futebol catarinense que caíram e estão com muita dificuldade de retornar um patamar razoável. E aí a gente vê um Barra organizado, tem o seu estádio, né? Você não escuta falar de problema, de atraso de salário, de tudo mais. A Série D é muito ingrata, né?
Você tem que fazer uma campanha e passar por 3 mata-matas para conquistar o acesso. Então o Barra acho que deu um passo muito grande. E o futebol de Santa Catarina está precisando de um time organizado para vir e ocupar o espaço de alguns que deixaram esse vácuo. Então tomara que o Barra consiga, que seja realmente um projeto duradouro. A gente está com problema em Santa Catarina, né? Porque o Augusto Bauer, o gramado, ele não é aprovado pela CBF. Não pode jogar nem o estadual do ano que vem, muito menos Série C ou Série B, se o Brusque subir. E aí você vê, onde é que esses times vão jogar o campeonato do ano que vem? Você olha para o Barra organizadinho, estruturado. Então, tomara que esse tipo de trabalho ele tenha resultados dentro de campo também, que a gente vai que o futebol às vezes é ingrato. Mas vejo com muita expectativa esse possível acesso do Barra, porque Santa Catarina está precisando de alguns times organizados. Alguns gigantes aí deixaram a organização em segundo plano e a gente sabe o que aconteceu. Esse Cianorte que joga contra o Barra aí não deixa uma boa memória pro torcedor do Corinthians, né? O Cianorte já venceu o Corinthians lá em 2005, né? Aquele timaço do Corinthians da MSI. Bom, mas bora falar de Série C. O Brusque segue vivo na briga pelo acesso, né? E a gente traz aqui informações sobre esse duelo. Vamos falar desse grupo, né, da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Vou mostrar na tela o grupo, o grupo em que está o Brusque, mas Badá, Brusque tem a missão agora de voltar aí para uma Série B, tá vivo, o Figueirense foi eliminado, mas pelo menos conseguiu ficar na Série C ainda. O Brusque dos catarinenses é o que tem chance aí de chegar à Série B agora. Pegou o grupo mais difícil, né? Os 2 clubes lá de Campinas, Ponte Preta, Guarani, o Náutico, do Hélio dos Anjos, que é muito forte dentro de casa. Eu acho que o Brusque corre por fora. Mas, né, se conseguir fazer valer o fator local lá no Augusto Bauer, é difícil para jogar realmente. Mas o grupo é muito complicado, né, cara? Barbaridade, é o grupo da morte esse aí, cara. O outro tem Caxias, Floresta, Londrina e o São Bernardo, mas esse grupo B aí ficou complicado, cara. Mas tem que começar bem. Tem que começar ganhando, fazendo o dever de casa. É tudo confronto direto, né? Tudo jogo decisivo. Boa sorte pro Bruscão aí, mas tem que começar bem, tem que começar com o pé direito. E bem rapidinho a questão do Barra aí, ô Rafael. Tem que tomar cuidado com esse jogo aí, porque é empate, precisa de uma vitória simples. Às vezes parece fácil, mas às vezes parece que não, né? Então, essa euforia do torcedor aí é legal, é bacana. Eu acho que o Barra é favorito por jogar em casa, mas às vezes o improvável acaba acontecendo e a frustração é grande. Então, com certeza o pessoal do Barra está tomando todos esses cuidados aí. E o Brusque tem que fazer o dever de casa, tem que começar ganhando, porque a sequência é realmente um grupo muito difícil. Tem razão, Badá. Esse grupo aí, rapaz, tem clássico, vai ter clássico aí paulista, Guarani, Ponte Preta, tem jogão pro Brusque amanhã, 7 da noite, lá no estádio Augusto Bauer. Tem que começar bem, como o Badá falou, contra o Náutico. Cláudio, você acredita que esse grupo também é o mais difícil dessa segunda fase da Série C? O Badá falou tudo, né? A gente torce pro Brusque, a gente falou anteriormente, né, que o Brusque suba, mas o Badá tocou no ponto. É o grupo da morte, o Náutico com o experiente Hélio dos Anjos, a dupla, né, de Campinas, o Guarani e a Ponte Preta. O Guarani ainda está tentando tapetão, teve julgamento, né, mas quer recorrer porque teve por 12 minutos um jogador a mais. Isso mudaria os grupos dessa composição. Acho que não vai dar em nada, como não deu, vai recorrer dessa decisão, mas é o grupo da morte, é um grupo muito mais forte, né? Corre por fora, o Badá foi muito feliz nesse sentido. A gente, claro, torce aqui pro futebol catarinense, mas o Brusque tem que vencer os seus jogos em casa, tentar arrancar um pontinho lá no Moisés Lucarelli, no Brinco de Ouro ou nos Aflitos. Muito bem, então vamos lá pro jogo de amanhã? Brusque e Náutico. Imagem na tela com as informações do jogo pro torcedor de Brusque, para quem mora próximo aí, que quiser acompanhar, 7 da noite, estádio Augusto Bauer em Brusque, para, claro, trazer mais apoio da torcida, para o Bruscão buscar aí, quem sabe, uma vitória já nesta estreia da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos falar de outra competição agora? Vamos falar de Ipiranga e Figueirense, Cláudio. Jogo em que deixou, pelo menos, o Figueira na Série C. No último programa eu lembro bem, hein, Cláudio? Nós fomos os únicos aqui do Clube da Bola que acreditávamos
como disse o Mancha, no improvável, porque não era impossível, né? O Figueirense classificar dependia de uma série de resultados, mas não deu certo. É claro que a gente sempre, né, naquela torcida para ter 2 catarinenses, mas a situação do Figueirense era muito complicada, né? E ele se fez complicar pela incompetência do trabalho, né, ou a falta dela, né, da gestão do futebol durante o ano. Reflexo, inclusive, agora. O Figueirense vai disputar uma Copa Santa Catarina, vai iniciar com um técnico interino. E durante a Série C do Campeonato Brasileiro foi o reflexo da temporada. Esse jogo contra o Ipiranga, por exemplo, né? O Figueirense não jogou absolutamente nada, não fez nada diferente para merecer, inclusive, a vitória, que até pela composição, que era muito difícil realmente acontecer, mesmo que vencesse não teria classificado, né? Mas pelo menos para dar aquela alegria ao torcedor, que foram 500 torcedores aproximadamente lá ao Estádio Colosso da Lagoa, lá em Erechim, para pelo menos dar essa alegria final, deixar essa boa imagem, né? E também reflete na Série C do ano que vem, porque o Figueirense ficou na 14ª colocação, em 19 rodadas vai jogar uma rodada a menos no Scarpelli. O time não foi bem, né? Uma equipe que não conseguiu propor o mínimo, né, de chances de gol, não pisou na faixa de finalização, não teve jogadas pelo lado, por dentro, não teve repertório para trazer algo diferente do que fosse a derrota, né? Então foi o reflexo daquilo que aconteceu durante o campeonato. Se falou muito em milagre. O milagre foi em São Bernardo do Campo, naqueles 3 jogos. O primeiro jogo, quando venceu lá contra o São Bernardo, trouxe uma atmosfera importante aqui contra o Floresta e ali sacramentou a manutenção na Série C, que ficou muito bom diante de tudo que a gente viu nessa temporada 2025. Vamos mostrar o elenco do Figueirense agora para a Copa Santa Catarina. As equipes estão se preparando para essa competição estadual que dará uma vaga para a Copa do Brasil. O elenco do Figueirense para a Copa Santa Catarina é esse que você está vendo aí, ó. Teremos os goleiros o Igor, o Fabrício, o Antônio e o Arthur. Os zagueiros Líger, o Douglas, o Felipe, o Roger e o Matheus. Teremos aqui os laterais Leonan, Mascarenha, Wesley Costa, Yuri e Léo Maia. Os volantes Flávio, Rafinha, Potiguar e Natan Alves, meias Rafael Longini, Gabriel Santiago e João Lucas, e os atacantes Felipe Augusto, Madison, Yuri, Nicolas, Reift também, Renan e Wellington Nem. O Figueirense não mudou muito aí da Série C para essa Copa Santa Catarina, poucas saídas, Renato. Isso credencia o Figueirense como um favorito para a Copa Santa Catarina ou não tem nada a ver, Renato? Difícil, né? A gente não sabe qual vai ser o grau de motivação desses jogadores para jogar a Copa Santa Catarina. Esse que eu acho que é o grande problema, né? Uma coisa é estar jogando a Série C. Que identificação esses jogadores têm? Conhecimento? Quais deles? Se o Figueirense conquistar a vaga da Copa do Brasil do ano que vem, quais desses jogadores aí estarão? Então, me parece mais um clima de fim de feira, de uma eliminação que não estava no planejamento, do clube, né? Quem acompanhou tudo que o Figueirense fez não podia pensar de maneira diferente. Então, não aponto o Figueirense como favorito, não, apesar de ter mantido aí uma base da Série C do Campeonato Brasileiro. Ô Badá, até eu fiz essa pergunta sobre favoritismo da Copa Santa Catarina, porque as principais equipes que estão nas principais divisões, vamos falar assim, do futebol brasileiro, vão com equipes alternativas para essa Copa Santa Catarina. Você também não vê o Figueira como um candidato aí ao título? Olha, o elenco até é interessante para uma Copa Santa Catarina, jogadores experientes, né? O Líger, o próprio Douglas, zagueiro, o Antony, goleiro, Rafael Longini, até que teria um elenco interessante. Agora tem que ver aquilo que o Renato falou, o grau de comprometimento, de responsabilidade e de motivação. Chapecoense vai jogar com um sub-20, já tem vaga na Copa do Brasil do ano que vem, o Avaí também. Eu, se tivesse que apontar, apesar da prioridade número 1 sempre do Criciúma, vai ser buscar vaga para a Série A, não tem nem o que se discutir, né? Mas mesmo assim, pelo elenco que tem, pelo investimento, né, sempre tem alguns jogadores do grupo principal que sobram. Aí, para dar ritmo de jogo e coisa, eu acho que o Criciúma vai vir forte, até porque o Criciúma precisa do título, porque não está na Copa do Brasil, né? Então, mas é uma competição grande, né? 16, 17 equipes. Chapecoense vai disputar com o Sub-20, vai usar a Copa Santa Catarina para preparar o Sub-20 para a Copa São Paulo e para dar oportunidade para esses jovens jogadores aí para participar desta competição. Não é prioridade para a Chapecoense a Copa Santa Catarina. São 17 equipes, será a maior da história aqui da Copa Santa Catarina. Mas vamos mostrar as saídas do Figueirense, atletas que deixaram o time, que terminaram aí no último final de semana esta Série C do Campeonato Brasileiro.
tivemos 2 apenas, Cláudio, 2 saídas no Figueirense. Teve também o Johnny Douglas, né? São três, o treinador, né? Porque tá, agora sim, agora Fernando, o Ramon Vinícius e o Johnny Douglas, né? O Figueirense teve poucas perdas, né? Em teoria, jogadores mais experientes, a manutenção praticamente do elenco dessa Série C, contratou do misto o volante Rainan, né? E pelo regulamento da Copa Santa Catarina, conjugado com o regulamento nacional, você pode contratar jogadores que rescindiram dentro da janela, até antes do dia 2 de setembro. Foi o caso do Rainan, ainda tem que pedir aquela autorização para a CBF. Então, em tese, o Figueirense tem um elenco para brigar, né? Talvez não seja o amplo favorito pela questão do Criciúma, ter contratado especificamente jogadores para essa competição. Chapecoense e Avaí vão planejar o ano que vem. O Avaí, inclusive, vai utilizar para pagar as 2 penas de perda de mando de campo para não ter que pagar no Campeonato Catarinense do ano que vem. E vamos planejar. O Figueirense é uma dessas equipes, né? Junto com o Criciúma, com os emergentes Barra, o Concórdia e o Marcílio Dias, que foram os últimos campeões dessa Copa Santa Catarina, mas o Figueirense é um dos favoritos nesse sentido. Agora, como aconteceu nos últimos anos, e foi muito bem nesse sentido o Renato e o Badá. Tem que ver o grau de comprometimento e de que forma vão vir esses jogadores para jogar a Copa Santa Catarina. Se for na mesma toada dos últimos anos, a situação não vai ser boa, não. Muito bem. Então tá aí um pouquinho do Figueirense, dessa preparação também para a Copa Santa Catarina, que começa neste final de semana. Daqui a pouco a gente fala mais, porque nós vamos para o intervalo rápido, não saia daí. Tem muita informação para você ainda aqui no Clube da Bola.